As esperadas eleições presidenciais do Corinthians podem não ter oposição, uma oposição propriamente dita, podem ter chapa única, enfim, tem atualização sobre esses bastidores, né? Se não bastasse a torcida ter que se preocupar com possível rebaixamento, a atual diretoria, Vanderlei Luxemburgo, também tem uma eleição batendo na porta, os bastidores estão quentes e tem informação nova, então roda a vinheta e já deixa o seu like. Meus amigos, na tarde dessa segunda-feira fomos pegos de surpresa com mais uma informação de bastidores do Parque São Jorge. Informação do repórter Pedro Ramiro, que está na tela para você aí, é de que Renovação e Transparência cogita não lançar ninguém à disputa da eleição presidencial e sim tentar costurar um acordo ali com Augusto Melo, o nome da oposição mais forte, aí já está com candidatura definida, ainda pode surgir uma terceira via, mas quem deve concorrer, bater de frente de fato com Renovação e Transparência deve ser o Augusto Melo. Perdeu a última eleição por 142 votos, a expectativa é que ele possa então desbancar a Renovação e Transparência depois de 16 anos no poder. E, sabendo disso, a chapa de Andrés, Duílio e companhia começa a se estruturar para, quem sabe, não perder tudo, né? A eleição pode ser que percam. Então, segundo Pedro Ramiro, a proposta seria não lançar candidato, basicamente dando a eleição aí de bandeja para Augusto Melo, mas garantindo alguns cargos importantes na próxima gestão. Então, seria quase que acabar com qualquer oposição. Augusto Melo, que seria oposição, passa a ser basicamente, né, uma oposição, mas com boa parte da situação. Enfim, uma união ali que muita gente nas redes sociais já está bastante preocupada em acontecer. Para deixar claro aqui, segundo Pedro Ramiro, o Augusto Melo disse que não aceitaria essa aliança, porque o Corinthians precisa de inovação, precisa de renovação, precisa de mudança. Então as aspas iniciais do Augusto Melo são essas de que não aceitaria a proposta. Acredito que justamente também por saber que nos bastidores ali ele está forte e vem muito grande aí para essa eleição. Há a possibilidade de uma terceira via que talvez dificulte um pouco aí a vitória do Augusto Melo, enfim, divida um pouco esses votos de oposição, mas a tendência, como falei, é que ele chegue aí como um favorito para as eleições. O porém, no entanto, é muito difícil prever o que acontece nos bastidores do Corinthians, né? A gente tem uma torcida, acho que 90% bastante insatisfeita com a Renovação e Transparência, querendo a saída de Duílio. Mas no Parque São Jorge o mundo é outro, a realidade dentro do Parque São Jorge é outra, é o banheiro que importa, se está tendo campeonato de bocha, se o gramado do Futebol Society lá tá bom, se a piscina tá limpa, enfim, são prioridades diferentes, é um mundo completamente diferente, é uma torcida de 30 e poucos milhões de pessoas, mas quem vota, quem elege são 3 mil, né? Então você precisa de mais ou menos ali 3 mil e poucos votos para se eleger. Então essa atualização é uma atualização que, como eu falei, até o momento o Augusto Melo disse que não aceitaria essa parceria, mas falando aqui, conversando um pouquinho com vocês, sinceramente não acho um absurdo imaginar que isso possa acontecer. Até porque o Augusto Melo, assim como quase todo mundo da oposição dentro do Corinthians, já passou pela Renovação e Transparência, né? O Augusto Melo trabalhou muito tempo aí no departamento de base do clube. Ele disse que foi a melhor gestão da história, cita o Pedrinho como maior venda, né? O Pedrinho, ele trabalhou com o Pedrinho, disse que o Pedrinho, o Corinthians tinha 5%, ele foi subindo com o trabalho, ele conseguiu entregar 70% na mão do Corinthians. Outros jogadores ele conseguiu 100%, ele fala muito do Carlos Augusto também. Enfim, então a grande oposição interna do Corinthians aí é um cara que trabalhou por muito tempo também na Renovação e Transparência. Na última eleição também teve o Gobi, que era oposição, mas chegou a ser presidente pela Renovação e Transparência. Então a impressão que dá pra gente, falando, né, um pouco aí como um torcedor e também quem acompanha um pouco esse ambiente, é de que pouca coisa muda ali, né? Poucos pensamentos mudam, mas a rapaziada, a galera mesmo, acaba sendo a mesma. É aquela sensação de no final tá todo mundo no mesmo churrasco, como a gente vê já circulando imagens aí de oposição e situação no mesmo churrasco. Então a sensação é que já não existe muito essa oposição dentro do Corinthians. Mas, sendo justo, o Augusto Melo lança essa campanha batendo muito na tecla de que ele é oposição, de que ele está de outro lado. Então, hoje o Corinthians tem Augusto Melo como oposição, tem uma possível terceira via que está sendo estudada aí com Garcia e tudo mais, e tem a situação do Duílio e companhia, que até o momento ainda não definiu o candidato. Já falou-se em Cris Gambaré, mas acabou sendo descartada. O André Negão é quem tem, parece, mais força aí. Tem essa figura do Andrés que não para de rondar ali os bastidores, está sempre trabalhando internamente. Sabe aquela sensação de se apertar um pouquinho internamente, se eles veem que a oposição tá forte, pode ser que o Andrés volte aí também.
Então hoje temos oposição, que é Augusto Melo, e devemos ter um candidato da situação. Segundo Pedro Ramiro, Renovação e Transparência estuda um possível acordo para sequer lançar um candidato, e aí vira uma chapa quase que única do Augusto Melo, com alguns membros da Renovação e Transparência na diretoria e em cargos importantes. Então um exemplo seria, sei lá, o Augusto Melo assume com o Duílio de dirigente, algo assim poderia acontecer, mas de novo Augusto Melo até o momento negou. Mas vamos acompanhar os próximos capítulos. Só de surgir essa possibilidade é algo que mexe bastante aí com o dia a dia do Corinthians. Então, como eu falei, já temos dor de cabeça suficiente dentro de campo, já temos que pensar em possível rebaixamento, mas temos que ficar de olho também nessa eleição que vai mudar aí, ou não, os próximos anos do Corinthians, o próximo triênio, certo? Então deixa nos comentários o que você pensa, se você tem alguma posição nessa eleição, se você acha que quase todo mundo está na mesma, se não vai mudar muito independente de quem ganhar, se você torce muito para Augusto Melo ou para alguém da oposição tirar a Renovação e Transparência do poder, acho que a maioria pensa assim. Enfim, deixa nos comentários. O Augusto Melo, vale lembrar, né, tem algumas propostas conhecidas ainda, ele quer fazer um parque temático no Parque São Jorge, ele prometeu ampliar a arena já nesse mandato. E também quer renovar algumas coisas como o fiel torcedor, né? O fiel torcedor está passando por renovação agora no mandato do Duílio, mas o Augusto Melo cogita também algumas mudanças. E aí a gente fica na expectativa de quem sabe se um dia isso acontecer, mas o torcedor, o fiel torcedor, ter direito ao voto nas eleições. Porque no momento, como eu falei, grande maioria das pessoas está vendo o vídeo, não sei se vai ter algum sócio do Corinthians, conselheiro que vai assistir esse vídeo, mas você que está vendo aí, que está revoltado, que está preocupado, que está triste, você só pode acompanhar, comentar, protestar, falar, mas você não pode votar, você não tem muita voz para definir o futuro do seu clube do coração. Isso é um pouco triste, certo? Vários clubes já trabalham com outro método, espero que o Corinthians evolua esse nível também, independente de quem for o presidente, acho que é uma pauta que tem que ser levada adiante aí em breve. Beleza? Deixa nos comentários o que você pensa, te preocupa essa possibilidade de acordo, você acha que o Augusto Melo de forma alguma vai aceitar, você acha que tá meio com o pé atrás? Deixa nos comentários, não esquece de deixar o seu like aqui também e voltar sempre no canal, né? Tem vídeo todo dia, tem live todo dia, enfim, segue nas redes sociais também que tá na descrição e é nóis.